Hoje eu estava conversando com uma pessoa, queridos, e a gente estava falando exatamente, ele falando sobre a velhice do pai dele e eu contando também da velhice dos meus pais. E ele falando ali o seguinte, que ele não tinha muita aproximação com o pai dele, e agora ele está tendo a oportunidade de quê? De dar banho no pai, de colocar fralda no pai, de ter essa aproximação. Aí eu falando com ele, é verdade, cara. Nós fomos criados em uma época difícil, uma época que a gente se mantinha, existia uma barreira muito grande entre nós e os nossos pais, porque a gente tinha aquela coisa do respeito, do medo, e aquilo fazia com que a gente mantesse uma certa distância. E também a gente não tinha muita abertura, porque nossos pais não tiveram o privilégio que hoje eu tenho, na vida dos meus filhos, com toda essa tecnologia, todo esse conhecimento. Naquela época não tinha, então eles não tinham muito aprendizado, eles vinham para o casamento muito cru e geravam famílias também de uma forma muito fechada. Isso eu falo com as pessoas, aqueles que moram lá na roça mesmo, lá dentro do mato, entendeu? Que não tem muito acesso à escola, educação, nada. Então, amados, a gente ali conversando sobre isso. Aí eu falei para ele, eu disse, olha, eu estava conversando isso também em relação aos meus pais, e eu falei para o meu pai que a gente tem essa distância muito grande de Deus, do nosso Pai maior. E eu falei, pai, o senhor já está no final da sua vida, no final da sua caminhada. Então, o senhor precisa procurar ter uma relação com Deus, a conhecer Deus. Às vezes o senhor não ficou a vida toda ali conduzido por uma religião ou por uma instituição, mas o senhor nunca teve uma proximidade de Deus, nunca teve uma intimidade com Deus, nunca teve um conhecimento com Deus. E ali eu fui conversando com ele, E meu pai então tomou a decisão de quê? De confessar Cristo, pedir perdão para o Senhor, reconhecer que era um pecador, falho, humano e limitado, e resolveu ali então entregar a vida dele para Cristo. E a mesma coisa, sabe, a minha mãe também é uma serva de Deus. E isso, amados, nos dá uma paz, nos dá uma tranquilidade tremenda, porque a gente tem a total certeza de que quando eles partirem daqui, eles irão para os braços do nosso Deus. Então, queridos, o meu pai e minha mãe, meu pai já partiu para o Senhor, sabe? Então, eu fiquei muito em paz, muito alegre, muito feliz pela decisão do meu pai ter tomado, se posicionado verdadeiramente como a palavra de Deus nos ensina, nos manda. Porque muitas vezes, amados, a gente fica assim, fica preso a uma religião, a uma denominação, mas a gente não tem intimidade com Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não adora a esse Deus. E nós estamos de passagem por esse mundo. A única certeza que eu e você temos é que um dia iremos morrer. Não sabemos quando, nem a hora, porque isso é um mistério de Deus, entendeu, querido? E não foi revelado à humanidade. Então, nós temos essa certeza, e aqui é o nosso tempo de preparo para esse encontro. É aqui que nós criamos a intimidade, porque nós iremos viver uma intimidade plena e total diante de Deus quando nós estivermos com Ele. Amém? Vai chegar o tempo do fim, que Ele virá sobre essa terra e Ele vai julgar, porque a Bíblia diz que Ele agora virá como juiz, não mais como amor, mas Ele vai julgar. Depois desse julgamento, Ele vai trazer um novo céu, uma nova terra, do qual o pecado, do qual a corrupção, do qual essas mazelas humanas não terão espaço nem lugar. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que descerá do céu uma nova Jerusalém. É lá que nós iremos habitar. E eu acho lindo porque ali o Senhor vai decifrando como que é essa cidade, as ruas de ouro. É coisa linda, mas é coisa grande. É por isso que vale a pena você lutar pela tua salvação aqui. É por isso que vale a pena você permanecer no Senhor. Não se deixar levar pelas pressões que vêm de fora, que o mundo te oferece, que os amigos tentam te tirar da presença de Deus, porque amigo não é, Uma pessoa que te afasta de Deus, você não pode considerar uma pessoa dessa de amigo, Então, olha, os relacionamentos que você tem que tentam, te puxar da presença de Deus, isso não vale a pena, entendeu? Não vale a pena, fica no Senhor, é o conselho que eu te dou, fica em Deus, não se deixa levar por isso. E ali eu conversando com aquele senhor, pois ele parou e começou a fazer uma reflexão. Ele falou, rapaz, isso aí que você está falando é muito sério, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, que eu preciso, do jeito que eu estava afastado do meu pai, que esses problemas de saúde e de idade do meu pai tá me aproximando mais do meu pai, porque até então eu mantinha uma certa distância dos meus pais, mas agora eu estou dando banho no meu pai, eu beijo meu pai, eu abraço meu pai, e eu não fazia isso quando eu era mais novo, fui fazer agora no final da sua vida. Eu falei, olha, queridos, por isso que a gente tem que examinar muito, porque de repente nós estamos com esse mesmo comportamento com o nosso Deus, o nosso Pai maior. Às vezes a gente não tem essa intimidade com Deus, e é isso que o Pai espera de cada
cada um dos seus filhos aqui, não é verdade? Então, amados, em nome de Jesus, busque se envolver mais com as coisas de Deus, amém? Busque se aproximar mais do seu Deus, abra seu coração para Ele nas tuas orações, faça declaração de amor a Ele, diga quanto você o ama, o quanto você deseja, o quanto que Ele é importante para você. Abre teu coração, sabe? Faz altas declarações de amor ao teu Deus. Aproveita para você criar essa intimidade, porque quando nós estivermos na presença dele eternamente, na Nova Jerusalém, que ele estiver ali reinando sobre nós, pastoreando, porque o Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, entendeu? Então ele será o nosso eterno pastor, e aí nós estaremos em todo o tempo diante dele. E aí, olha, essa relação a gente já começa o quê? A ser gerada aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Deus nos trouxe a esse mundo para quê? Para a gente se descobrir, para a gente entender do Deus que nós precisamos nos alinhar a Ele, precisamos andar em obediência e submissão, do mesmo jeito que nós aqui, né? Viemos dos nossos pais, ficamos debaixo da sua autoridade, do seu ensinamento, da sua direção. A mesma coisa em relação a Deus. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos assim, na direção de Deus, debaixo da autoridade do Senhor, sempre ouvindo e recebendo aquilo que Deus tem. Então, aí você vê como que é a relação entre pai e filho, amém? Então, a gente estava ali falando exatamente sobre isso, amados. Olha, uma oportunidade, procure se aproximar mais do seu pai, da sua mãe. Se você não tem tido essa relação com eles, procure se aproximar também deles, ajude a eles a entender isso, amém? Esse mistério da gente se descobrir para Deus, da gente verdadeiramente reconhecer nossa posição de homens falhos, humanos, limitados, e que precisamos estar verdadeiramente nos confessando diante do nosso Deus, porque todos os dias a gente pensa, a gente age, reage de forma carnal. Às vezes a gente nem quer pecar, mas a gente acaba pecando. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer estou sempre fazendo. Então a gente tem que estar o tempo todo nos autoavaliando para isso, amado, amém? E por isso que a gente precisa de quê? De tempo com Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos, que o tempo está acelerado. Você vê que começa o dia, mal começou, a gente vê o dia já acabou. E muitas vezes a gente não faz praticamente nada. Por quê? Porque nós não sabemos administrar o nosso tempo. Nós precisamos convidar o Espírito Santo para nos ajudar nessa missão. De quê? De saber administrar o nosso tempo. Nós temos 24 horas durante o dia e nós somos muito negligentes com o nosso relacionamento com Deus. Nem sempre nós separamos. Até uma live dessa de 1 horinha, muitas vezes a gente fica impaciente, inquieto. Vou mudar para outro lugar. Vou sair para outro lugar. E Deus, às vezes, trouxe você até aqui para quê? Para falar com você. Porque caiu aqui de paraquedas? Não. Você veio para cá por um propósito de Deus. Você está aqui recebendo essa mensagem por um propósito de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Ela está acima de tudo e de qualquer situação. Então você veio para cá. Agora você tem o seu livre-arbítrio de quê? De permanecer ou não. De querer receber ou não. De receber aquilo que Ele tem para você aqui ou não. A decisão é sua, tá certo? Por isso que nós temos que muitas vezes buscar o domínio próprio, que está em Gálatas capítulo 5. A gente tem que aprender, queridos, a se submeter à vontade de Deus. Nós, às vezes, a gente é filhos muito rebeldes e muitas vezes a gente ainda associa e diz, não, Deus está nesse negócio. A gente ainda joga uma responsabilidade em cima de Deus, dizendo que Deus está de acordo com isso, Deus está de acordo com aquilo, que vai contrário à sua palavra. Mas olha, Deus não está de acordo com nada que vai contrário à palavra dele. Mas nada. Ele não adianta, que não tem como dar um jeitinho de convencer. Já viu aquele filho que fica ali, mãe, faz isso pra mim. A mãe, não, faz, filho, faz, mãe. E vai envolvendo a mãe. Daqui a pouco ele vai e consegue convencer a mãe. Deus não. Deus, ele não aceita barganha. Com Deus é o seguinte, você que vai ter que se enquadrar na sua palavra e não Deus se enquadrar na sua vontade, tá certo? Então,